Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro podcast da Alcance Social. E hoje a gente está aqui com parte da equipe da base para contar para vocês e mostrar um pouco para vocês como funciona a nossa rotina durante a semana lá na Alcance Social. Eu queria que vocês que estão aqui na mesa se apresentassem e falassem qual é a sua função dentro da Alcance Social para o pessoal poder se situar. Eu sou o Gessner, sou gestor de projetos dentro da Alcance Social. Eu sou o Valdecir, sou o administrador na base da Alcance Social. Sou o Anderson, estou como presidente e sou pastor responsável pelo Alcance Social. Eu sou o Alan e eu sou responsável pela comunicação dentro do Alcance Social. E a gente viu aqui, né, que temos várias áreas sentadas na mesa. E eu acho que a primeira coisa que a gente tinha que começar a nossa conversa é sobre qual que é a estrutura de área da base, né? Como que a gente faz para que todas essas áreas diferentes se comuniquem e funcionem como uma máquina bem alinhada, né? Se o pastor quiser começar. É simples. Só entendendo, a gente tenta entender o propósito final nosso, né? Apesar de a Alcance Social ter uma estrutura dupla, ela funciona na área executiva e ela funciona na área espiritual, né? Então, a gente tem sempre que estar transitando entre esses dois ambientes sem que nenhum deles seja maior do que o outro, né? Porque nós precisamos da organização administrativa, executiva, para que funcione como uma ONG no dia a dia, mas precisamos entender também que tudo que fazemos ali é espiritual. Então, é um desafio porque você tem todos os desafios de uma empresa, né, que tem horário, desde o horário de chegada, né, o bater cartão, o fazer as coisas acontecer nas horas certas, mas também entendendo que o Espírito Santo está no controle, né? É a mesma problemática aí de uma igreja maior, né? Que tem que ajustar e lidar com as duas situações, com a área espiritual e com a área administrativa. Tanto que nós temos horário para entrar, mas o primeiro horário de entrada geralmente é uma oração, né? Alguma vez na semana a gente acaba tendo ali um tempo de devocional, né? Para que os nossos colaboradores já entrem nesse ritmo, né? E assim, quando os voluntários vierem, eles também sentirem esse ambiente, né, de extrema organização, mas muito espiritual. Interessante. E o que o pastor falou muito foi sobre os voluntários e os funcionários, né? Que acaba se misturando ali. A gente tem alguns voluntários que são quase funcionários, né? Vão ali sempre, estão sempre com a gente, nunca deixa a gente na mão. Tem uns que trabalham mais que os funcionários. Tem uns que trabalham mais que os funcionários, é verdade. Isso é verdade. E eu acho que isso faz muito parte do caráter da Alcance Social, né? Eu acho que aqui quase todo mundo, na verdade todo mundo aqui serviu como voluntário antes de ser contratado. Eu acho isso muito legal porque passa o que a Alcance Social realmente é, né? Porque, como o pastor disse, a gente tem essa parte da empresa, tem horário para cumprir, tem metas para cumprir ali durante a semana, tem demandas que tem que ser feitas, como num CNPJ comum. Só que muito mais do que isso, a gente está servindo, né? Acho que isso ajuda bastante quando a gente está fazendo alguma coisa. Até um pouco antes da gente começar aqui, a gente fez uma oração, a gente consagrou esse momento ao Senhor, porque eu acho que tudo que a gente faz tem a ver com isso, né? Na verdade, tudo que a gente faz é para o Senhor. A gente faz a obra de Jesus, né? Esse é o coração da social, é ser como Jesus. Nosso versículo base, Marcos 10, 45, fala sobre servir como Jesus serviu, né? E nessa relação das pessoas, como que, principalmente o Gessner, que está mais envolvido com os voluntários, como que a gente faz para poder alinhar tanto os voluntários com os funcionários e para que essa missão fique bem clara enquanto eles servem? Acredito que a integração do time. Porque quando você começa o dia, quando você está ali dentro da equipe, a gente já não faz mais distinção entre se é um colaborador ou se é um voluntário, no sentido de se aplicar à missão e à tarefa que está sendo desempenhada. Então, os dois se entregam iguais, né? Eu lembro, já disse acho que várias vezes para o pastor, que todos os serviços que eu executo na Alcance Social, eu faria de graça, porque eu seria um voluntário dentro da Alcance Social, porque eu entendo que isso vai além só da minha função como um contratado, mas também como uma missão de um cristão. Então, eu acredito que isso é um chamado que a gente tem, né? E quando a gente entende que o que a gente faz ali, ele impacta vidas e ele ministra o evangelho, essa distinção
ela acaba sendo quase que superficial, né? A gente entende que o colaborador ele vai ter uma responsabilidade a mais, porque se espera dele a questão do comprometimento em relação a horários, em relação à organização e tudo mais. E também que ele pode entregar mais que um voluntário, mas na hora de executar, o amor tem que ser igual de ambos, né? Então a dedicação tem que ser igual de ambos. E porque no final a gente é cristão que está executando a obra de Deus, né? Fazendo aquilo que Jesus fez. Amém. Glória a Deus. Você anotou aí a questão de fazer de graça? Deixa anotado, tá colocado. Essa foi a primeira vez que está registrado. Dia 5 nós lembramos disso. Vamos colocar na pauta ali. Vamos lembrar ele. Dá pra fazer um corte depois, tá registrado. Já era. Agora tá oficial. Eu acho que a única coisa que difere o voluntário do colaborador é o nível de responsabilidade. Exato. Né? Porque os colaboradores eles têm a função de fazer acontecer, né, de qualquer maneira. E o voluntário ele se coloca para ser essa ferramenta de fazer acontecer. Mas se não tiver alguém ali que esteja conectado no nível de responsabilidade conosco ali, acaba que muitas vezes como eu falei aqui no início pro pessoal da produção ali, que está escondidinho atrás da mesa ali, né? O nosso maior propósito com esse momento é realmente deixar o voluntário entender o porquê nós estamos lá, né? Porque muitas vezes ali na hora de aplicar não dá tempo, né? Não dá tempo, né? Você vê essa semana, né, nós estamos dentro da semana dos dias ali da grande tragédia ali do Rio Grande do Sul, e teve coisas que aconteceu que nós tivemos minutos para nos organizar, né? Nós tivemos minutos para nos movimentar. E aí, para que tudo acontecesse dentro do prazo ali, às vezes um caminhão que estava na espera para sair, a Defesa Civil que queria fechar, mas precisava de voluntário, aí você tem que correr para movimentar, e às vezes não dá tempo de explicar, né? Muitas vezes ali, quando a gente está lá no Prado do Amor, lá, você está com 80 pessoas, 100 pessoas ali esperando para se alimentar, não dá tempo de você explicar para o voluntário, né, o propósito do nosso coração, o propósito de Deus em tudo isso, né? Então, eu vejo a grande importância nossa, a grande responsabilidade nossa de comunicar isso, né? De que a pessoa não está simplesmente ali por uma tarefa só para executar ali, sim. Um trabalho, né? A gente poderia talvez até pagar uma equipe para fazer o que faz, mas como eu já falei várias vezes, né, e costumo repetir isso muito dentro da base, é que nosso primeiro propósito é mover o corpo de Cristo, né? Nosso primeiro propósito sempre vai ser mover o corpo. Alcance social não existe por causa da necessidade das pessoas. Alcance social existe para que as pessoas possam suprir a necessidade das pessoas. Então, esse é o nosso maior propósito. Isso que eu gostaria que ficasse no coração das pessoas. Muito legal. E acho que na base, uma coisa que a gente conversa muito sobre cultura, né? Acho que um jeito da gente acabar mostrando tanto para os novos colaboradores quanto para os voluntários novos e para os voluntários recorrentes também é estabelecendo cultura, né? Então, até uma coisa que durante os eventos o Gessner ele fala bastante é que ele gosta de estar ali com os voluntários, ele gosta de receber os voluntários e despedir os voluntários. E quando eu estava responsável pela livraria, eu também gostava de fazer isso. Gostava de estar ali com os voluntários, ir lá conversar com eles, às vezes não podia ficar lá, mas isso mostrar para os voluntários que eles não estavam sozinhos, né? Eu acho isso muito importante também. Porque se o voluntário se sente desamparado, ele acaba não se sentindo muito motivado para estar ali servindo. Ou se ele não vê a gente, né, servindo, ele fala, poxa, ele que tá ali sendo pago não tá fazendo, imagina eu. Então, acho que esse estabelecimento de cultura, ele é muito importante também para a mentalidade da social. Porque realmente, tipo, às vezes a gente tem que estar... Às vezes não, né? Às vezes sempre a gente tem que estar depois do horário. De vez em quando, quase sempre, a gente tem que... ali, principalmente semana de eventos, essa semana agora do Rio Grande do Sul foi isso, de estar ali... Disponível, exatamente. De estar ali pronto, como o pastor falou. Às vezes a gente esteve ali do meio-dia às 3 da tarde para fazer a campanha toda, rodar... E a gente teve pouco tempo também para lançar o vídeo no telão e foi assim, foi uma correria só, mas foi de coração, né? Acho que no final das contas, quando a gente entende que a gente tá fazendo para Deus e não para os homens, fica muito mais fácil da gente fazer. E acho que pro Valdecir,
eu acho que é a área que, quando as pessoas vêm de fora, menos entendem como que relaciona com o ministério, né? A parte administrativa. Toda a parte de secretaria, a parte financeira, a parte da própria base ali, tipo, de manutenção. Como que no seu pessoal e na sua vida até devocional, você consegue conciliar a parte administrativa com a parte ministerial enquanto você está ali durante a semana? Então, como qualquer CNPJ, qualquer empresa, nós precisamos agir no formato como um CNPJ, né? A parte administrativa. Porém, a gente entende que sempre fica algo que talvez seja a nossa cultura. Nós servimos por um propósito. Não como o Géser, né? Que falou que não vai ter salário no próximo mês, mas todos nós estamos... Todos nós que não somos voluntários, né? Porque na maioria do tempo parece que nós somos ali colaboradores. Porém, de certa forma, quando passa o nosso horário de expediente, a gente somos voluntários, né? Por isso que eu uso esse slogan. Nós servimos por um propósito. Às vezes até de madrugada, né? Até de madrugada, né? Com essa operação que nós estamos passando agora com relação ao povo nosso, os irmãos do Rio Grande do Sul, teve dias que eu recebi a mensagem de um dos pastores, alguma coisa que precisava de uma demanda de madrugada. A gente está ali para servir por este propósito, né? E a parte administrativa parece que é como se fosse um CNPJ mesmo. A gente tem que cuidar ali do local onde a gente está estabelecido, porque o próprio pastor Anderson fala, nós temos que servir e cuidar das coisas com qualidade, com excelência. Então, quando as pessoas chegam na nossa base, a gente quer mostrar para eles não apenas o serviço voluntário, mas que o local também é feito com excelência, porque nós estamos ali para servir as pessoas. Né? E, de certa forma, as pessoas vão ver isso na Alcance Social quando elas chegam num ambiente gostoso, um ambiente onde elas podem estar e ser bem atendidas, né? E aí vem a questão do que você disse, a manutenção às vezes não é só o pessoal da manutenção, muitas vezes o pastor está ali nos ajudando na manutenção, você ali precisa de alguma coisa, então nós somos um corpo, né? Como Alcance Social na nossa base, e se todos não fizerem a sua parte, e às vezes além da sua parte, nós não conseguimos manter aquele lugar. Mas glória a Deus, né, que não somente eu ali na parte administrativa que foi me confiado, mas cada pessoa, seja da manutenção, né, quando precisa no socorro, o pastor está lá ajudando o menino que está lá com a gente, né, pastor? Sim, eu acho legal esse ambiente que o Alan tocou, porque assim, às vezes a gente está lá, eu, o Valdecir, o Géser, extremamente preocupado com algo muito, muito administrativo, assim, de cara, né? Sei lá, o café da tarde dos colaboradores, a porta que não tranca, né? Ou a conta que a gente não consegue pagar porque não tem internet. E aí a assistente social está lá atendendo alguém e vê uma demanda espiritual, aquela pessoa precisa de uma oração. Aí você tem que sair daquele ambiente extremamente estressante, né, secular, como, né, uma palavra que a gente gosta de usar para explicar aquilo que não é espiritual, se é que existe alguma coisa que não é espiritual, né? Mas, e aí você tem que sair exatamente daquele momento onde você está ali queimando a cabeça com alguma coisa muito chata e ir lá dar uma palavra de ânimo, às vezes, para uma pessoa que está passando por uma dificuldade, orar para alguém que está ali a ponto de manifestar alguma entidade, né, porque está indo para um tratamento, você ter ali esse jogo de cintura de entender que aquela pessoa não tem culpa dos problemas administrativos que nós temos. Né? E ela veio buscar ali não só a ajuda, né, material, mas também ajuda espiritual. Né? Eu acho que isso é só a graça mesmo. Né? É aquela caixinha, né? A CPU tem que voltar de novo para saber o que estava fazendo anteriormente. É como se desse um botão de reset ali, né? Tipo, opa, peraí, preciso desligar agora e ligar. E quem nos permite fazer isso com qualidade, né, é o próprio Jesus, né? É a graça. Né? Porque às vezes eu gosto muito de sentar lá em cima e ficar olhando a movimentação, né? E eu sempre fui de fazer isso. Lá na base antiga também, eu já deixava a janela aberta para ficar olhando a movimentação e pensando, né? Assim, o que seria de nós se não fosse a graça, né? Porque é um desafio tão grande, porque no final, o nosso produto final são pessoas. E no final não é diário, né? Às vezes na manhã é uma coisa, à tarde já é outra situação. E assim, eu vi uma acho que foi um trecho de um filme onde a pessoa estava desistindo de ser policial. E ela falando assim, ela tinha ido trabalhar como garçonete e ela falava assim,
se eu errar aqui, talvez eu só molhe a sua roupa de café, né? Se eu derrubar, né? Ou quebre um prato, né? Mas lá, como policial, se eu errar, alguém perde a vida. E eu às vezes vejo isso ali. Se a gente não fizer essa soma, essa conta, né, de sair do administrativo para o espiritual no momento exato, às vezes é uma alma que se perde. E isso para mim é o que me faz estar atento ali o tempo todo nessa voz do Espírito Santo, né? Entendendo que uma falha minha em não ouvir o Espírito Santo no momento correto pode fazer uma alma se perder. E isso para mim é importante que fique sempre bem claro, né? E isso vale para o voluntário também, né? Às vezes ali o nosso voluntário, né, se pega lá o prato do amor, que é quarta e sexta-feira na parte da noite. Pensa você, né? Nós temos voluntários ali que trabalham com coisa pesada. O cara passa o dia lá fazendo esforço, né? Ou mesmo algo muito administrativo, que o cara vem extremamente esgotado mentalmente e chega ali e tem que fazer toda uma movimentação para trocar de ambiente, entendendo que ele agora é um representante de Jesus na vida daquelas pessoas que estão ali, que muitas vezes nem gratas são. Né? Algumas semanas atrás eu tive lá e aí o segurança estava com uma pessoa assim ali no pátio e eu encostei ali, eu gosto sempre de encostar em alguém para conversar e comecei a conversar com ele e falei, nossa, né, já vou ouvir um testemunho top aqui, né? Eu tava procurando o cara do Nova Criatura que você falou lá, o testemunho de quando você foi lá, tinha o testemunho do Piazão que era parecido com o meu. E aí eu achei que era ele, e aí do nada o cara vira para mim e diz assim, isso aqui não tá certo. Uma igreja não pode dar de comer para as pessoas. Só que ele tinha acabado de jantar, né? Lógico, pra ele tava tranquilo. Aí eu olhei para ele e falei, cara, não entendi a sua colocação. Não, igreja tem que dar alimento espiritual. Eu falei, não, mas vai ter a célula daqui a pouco para você, né? Não, mas nem deveria dar comida. Nem deveria dar comida. Aí eu olhei para ele, cara, a minha vontade era dizer para ele assim, né? Safado, sem vergonha. A gente acabou de encher a barriga. Pois é. Né? E tá dizendo que a igreja nem deveria dar comida. Mas aí eu lembrei, não. Nós estamos aqui para amar essas pessoas como Jesus ama. Então, como que ia ser se ele estivesse aqui, né? E aí eu falei para ele, cara, com todo amor, né? Você pode ficar à vontade de não vir, mas se você vier, é dessa forma que nós fazemos as coisas. Você mostrou que estava ali para servir por um propósito. Sim. Né? É dessa forma que nós fazemos as coisas. E cada pessoa que está ali servindo você, está fazendo isso tudo de graça. Então, isso é mais espiritual do que o próprio tempo de devocional que nós íamos ter ali depois. Não é nem o prato que ele comeu, né? É mais espiritual, porque aquelas pessoas abriram mão do seu cansaço, da sua dor de cabeça, muitas vezes com problema em casa, com problema financeiro, né? Eu sei de gente que deixa de comer uma pizza por mês para ter combustível para poder ir servir. Alguém está servindo ali que às vezes nem aquele alimento que o outro está comendo ele tem em casa. E não pode comer. E não pode comer. Os voluntários nossos não comem no Prato do Amor. Ele chega lá, ele entende que dobra o nosso número, né? E como nós dependemos de oferta, a gente não consegue que todos se alimentem ali. Então, é algo assim que a gente precisa sempre estar bem atento, né? Muito atento. Que o nosso foco maior. O nosso destino final é o coração das pessoas. E nesse ponto que a gente está conversando, acho que uma coisa que vem muito, e a gente conversa bastante também, é sobre a nossa vida espiritual em meio a tudo isso, né? A equipe toda sempre tem ali momentos de pressão, momentos de, às vezes a gente vê e fala, meu Deus, como é que a gente vai cumprir essa tarefa, esse evento, essa campanha. O pastor tá lá. Principalmente às terças-feiras. Mas como que a gente faz, então, né? Acho que às vezes eu vejo que as pessoas não entendem essa parte. Que até o colocar de uma lâmpada pode ser um movimento espiritual enorme dentro do que a gente faz. Porque pode tocar a vida de alguém. Às vezes a lâmpada piscando pode estressar alguém e pode vir a acontecer alguma coisa pior ali dentro. Então às vezes até o trocar de uma lâmpada, o apertar de um parafuso, é algo espiritual dentro do que a gente faz.
E como que isso afeta as nossas vidas espirituais, né? Porque muita batalha, com certeza, né? A gente tem. Porque a gente faz a obra de Cristo e o inimigo não quer que a gente faça essa obra, ele quer nos impedir. Como que a gente lida com isso? Como que a gente faz para que essas pressões físicas no nosso trabalho, espirituais no nosso coração, na nossa alma, não façam com que a gente desista desse caminho? Aí eu acho que a nossa vida devocional vai fazer uma grande diferença. Porque quanto mais próximo de Deus nós estamos, a gente vai ter a sensibilidade, a percepção daqueles que estão ali no nosso dia a dia, né? Para entender que às vezes tem um dos nossos colaboradores, ou talvez até um voluntário, né? O Jéssica, que está mais com os voluntários ligados a ele, às vezes você percebe, só de olhar nos olhos, que aquela pessoa não chegou bem aquele dia. E se nós temos essa vida devocional na comunidade em que nós estamos inseridos, que fala muito sobre isso, do discipulado, de estar sendo acompanhado, a gente vai ter essa facilidade ali no nosso dia a dia, na base, e também nas nossas atividades dos projetos, e entender que às vezes o colaborador ou voluntário chegou e não chegou bem. E daí a gente tratar da forma como nós gostaríamos de ser tratado pelo outro também, né? Eu acho que isso tem muito a ver com o nosso dia a dia de irmãos, realmente. Por mais que a gente está estabelecido na base como um CNPJ, mas lembrando do propósito, né? Que é amar um ao próximo. A Eli do RH que diga, né? Às vezes ela traz para mim as demandas e daí, cara, vou mandar mais uma milha, né? Tem gente, às vezes, que a gente fica assim, anos, né, ali tentando ajustar para que não se perca, né? Porque numa empresa é muito mais fácil. A gente senta diariamente, né? às vezes, para tratar de alguns assuntos assim relacionados à inter-relação com as pessoas que estão com a gente, né? Sim, e empresa é muito mais fácil, porque empresa, o que você faz? Você dá o aviso prévio. Isso. Amigão, não tá bom para você? Dá um né? checkmate ali. E ali, às vezes, a gente tem que sentar e entender, né? Que às vezes vai além da pessoa, né? Porque existe essa batalha espiritual que está acontecendo que nós não vemos, mas sentimos. Sim. Né? Eu vou tomar a liberdade de contar a história de um dos nossos colaboradores, que é o Arthur, né? Cara, o Arthur é uma vitória, né? Ele é. Por quê? Porque ao longo desse tempo montando Alcance Social, nós tivemos muitas decepções. Pessoas que nós resgatamos lá do Prato do Amor, trouxemos para dentro e deu problema, e a gente e acabou saindo no final, saindo brabo, né, sem falta de gratidão. E enfim. E se a gente simplesmente parasse, né, eu lembro de uma vez que eu falei pro Gessner assim, cara, minha vontade era não pegar mais ninguém dos projetos, né? Porque a gente é aquela história, a gente precisa que o administrativo funcione. Sim. A gente precisa que o secular funcione, para que a gente possa fazer a parte espiritual com excelência. E o Arthur chegou, e aí eu lembro que eu falei pro Jéssica, eu falei, pô, mais um, né, cara? E pior, né? Ele tinha acabado de ser mandado embora de um lugar que a gente conhece, né? Ele trabalhava num lugar que a gente conhece e tinha acabado de ser mandado embora. Eu falei, cara, isso não vai dar bom. O cara não é. Só que assim, ele era alguém que chegou através do Prato do Amor, que foi se alimentar no Prato do Amor e tal. E realmente entrou ali e começou a desgastar um pouco, porque era uma pessoa que não tinha tanto jogo de cintura ainda, né? Novo convertido, né? Cheio de costumes do mundo ainda, né? E aí, a semana passada, depois da nossa mudança, eu lembro que eu cheguei para ele e falei, cara, eu preciso de um favor teu. Ele o quê? Falei, cara, eu pedi pro eletricista trocar esses bocal aí pra gente botar umas lâmpadas mais fortes, né? Você consegue fazer? Ele falou, pastor, eu não sei, mas se você me explicar. E aí eu fui lá e expliquei para ele. Falei, você tira aqui esses 2 fios, coloca, trava, deixa a energia desligada para você não levar um choque, né? Se a lâmpada, antes de você mexer, estiver apagada, tá ok. Tá ok, né? Tá funcionando. Tá ok. Não pode pôr a mão que não vai levar o choque, né? Mesmo apagada tá funcionando. Aí, cara, eu fiquei olhando ele fazer aquele trabalho. E aí eu fiquei assim, falei, puxa, né? É tão simples, às vezes a gente fica irritado, fica muitas vezes ali ansioso para que alguém cresça, mas não vai lá e dá um empurrão, não vai lá e corre o risco, né? E com ele a gente correu o risco e está colhendo fruto. A semana passada, numa conversa comigo, você disse assim, a gente precisa deixar eles fazerem. Às vezes a gente não quer, a gente quer fazer, né?
quando a gente, como você fez com ele, você colocou ele para fazer, ensinou e deixou ele fazer, né? É isso que a gente precisa fazer. Mas eu acho que é assim, é sem nível, né? Sim. Porque se qualquer pessoa que vê, se ele dizer, pastor, mas você tava lá ensinando o cara a trocar um bocal, eu digo, pra eu não trocar, né? Tipo, Para ele fazer. são coisas assim que se você não investe tempo nessas pessoas, você não vê. E aí as pessoas olham de fora e elas veem uma equipe que é paga ali para fazer aquele trabalho que muitas vezes ela faz de graça, que nem o Gesley, né? Ela não consegue entender que existe essa batalha interna. Sim. Né? A pessoa, eu já fui indagado do porquê que nós temos um funcionário que tem uma tatuagem no pescoço. Né? E aí você tem que parar, explicar, respirar e dizer, cara, aí conta a história e a pessoa, nossa, eu não sabia. Eu digo, percebi, né? Mas é justamente esse ponto que eu queria chegar. Apesar de toda a tristeza que nós passamos com outras pessoas, a gente não pode nunca desistir de investir. Né? Então, às vezes, a gente tem ali voluntários que a gente olha e fala assim, cara, mas não faz nada certo. Né? Você explica. Que lá na frente pode se tornar o presidente da associação. Que lá na frente pode vir a ser um dos pastores da igreja e se tornar o pastor da obra social. Né? A gente tem que ter essa maleabilidade, essa compaixão de entender, né, que as pessoas, assim como nós, muitas vezes não sabem o que estão fazendo. Não entendem. Né? Às vezes você chama alguém ali para cortar um cabelo. Eu já cheguei lá na barbearia do Prato do Amor, né? E você vê que a pessoa está empenhada naquela parte física. Né? Eu fiquei ali, passou um na cadeira, passou 2 na cadeira, passou 3 na cadeira, e a pessoa não abriu a boca. Aí eu chego, chamo no cantinho e falo, cara, você não está aqui pelo cabelo. Você aproveita esse tempinho que você tem ali, conta a tua história pro cara. Ministra ele, né? Exato. Conta você não sabe o que falar? Você não sabe, né? Eu vi passei pro Ala essa semana, um menino que estava numa gincana lá nos Estados Unidos, e a pessoa falou assim, uma frase com 3 palavras, e ele identificou qual que era o versículo bíblico, e essa frase não estava no início do versículo, ela estava no meio do versículo. É verdade. Ele identificou qual que era o versículo bíblico e citou de cabeça 3 ou 4 versículos ali. Eu olhei para aquilo e era uma frase assim, era uma vez. Era uma frase assim, muito... Era bem pequenininha, de 3 bem palavras. pequenininha, né? E às vezes a gente está esperando das pessoas isso. É uma resposta de conhecimento profundo. E as pessoas não têm. Mas até porque, falando de voluntário, às vezes a gente chama para uma tarefa específica, né? O Gesley pode falar até melhor sobre isso, e aquela pessoa não tem noção nenhuma daquela tarefa, mas ela veio com o coração aberto em servir. E às vezes você pode descobrir que existe algo específico que ela faz que ela consegue realizar melhor do que aquilo que ela veio fazer. E você vai poder usar ela numa outra tarefa depois. E às vezes o que eu mais pego cara, eu falo para os voluntários, cara, você não sabe o que falar? Conta a tua história. Você não tem conhecimento bíblico? Conta a tua história. Fala o que Deus fez na sua vida. Você nunca leu um livro? Conta a tua história. Conta, cara. Seja simples, né? Tem tantas coisas que Deus faz pra gente, né? Se você tá na igreja, você tem uma história com Deus. Não tem como você estar na igreja e não ter uma história com Deus. Sim. Né? E é essa história, às vezes, que vai mudar a vida da pessoa. Né? Eu gosto muito de uma situação que aconteceu comigo. Não sei se era você que estava comigo lá na tribo dos 12, lá na casa de recuperação. Não, era o Edivaldo. Edivaldo, né? Eu acho, né? Se for O a história Edivaldo, que eu tô pensando. Assim, estava começando um relacionamento ainda, né? Ele ainda líder de célula, e aí teve toda uma transição lá nas células dele, e eu puxei eles, né? Ele e a esposa estavam assim um pouco ressabiados com a estrutura de célula, né? E aí eu estava cuidando do coração deles, e eu falei, cara, vamos comigo fazer uma visita numa casa de recuperação e tal. E aí chegamos na casa de recuperação e eu ministrando ali, e eu me lembro que um rapaz chorando, começou a chorar. Mas era assim, estava ministrando os obreiros da casa, né? Ali preparando, a gente tinha um tempo sempre de liderança lá com os obreiros da casa. E ele era, eu acho que o líder da cozinha e tal, e começou a chorar. E aí eu
lá pelas tantas, né, eu encostei, enquanto o Edivaldo estava dando um testemunho dele ali, encostei no diretor da casa e falei, cara, por que esse cara tá chorando? A gente não tá ministrando, né? A gente tava ali conversando, batendo papo, falando até de coisas administrativas ali, de como que tinha que funcionar. E aí ele falou assim, você não lembra dele? Eu falei, não. Eu falei, então deixa eu terminar que eu vou pedir pra ele te contar a história. Ele terminou aquele tempo ali e tal, daí chamou ele e falou, fala pro pastor de onde você conhece ele. E eu sabia que ele não estava na nossa lista de alguém que foi internado por nós, né? Já tinha conversado com todos que tinham sido internados pelo Alcance Social ali. E aí ele começou a falar, ele falou, cara, um dia eu cheguei lá no Prato do Amor, tava até meio chovendinho assim, e você tava no portão. E aí eu parei o meu carrinho na rua, no estacionamento de carros, e eles geralmente andam com cachorrinhos, essas coisas. Sempre tem, né? 1 ou 2 cachorros ali. E ele ia deixar os cachorros dentro do carrinho ali. E aí ele falou, e você virou pra mim e falou, ei, vai deixar o carrinho aí por quê? Lembro dessa história. Aí ele falou, porque tem muito carro aí, né? Tem muito carrão aí. E aí, na passagem do portão, assim, tinha uma BMW estacionada. Eu falei, eu tô com medo de pegar no carro. Eu falei, ei, esse carro tá aqui de intruso. O estacionamento aqui hoje é para você. Pode vir, coloca o teu carrinho do lado da BMW. O dono da BMW que cuida para não bater a porta no teu carrinho, né? Para não passar ferrugem pro teu carrinho. E falei, cara, não, traz para cá, não vai deixar aí não e tal. Porque a gente sabe que existe ainda alguns que são maldosos, acabam mexendo um pouquinho que eles têm e leva aquele pouquinho que eles têm ali ainda. E aí ele disse que colocou o carrinho para dentro, foi lá, jantou, cortou o cabelo, né? Participou da célula e foi embora. E ele disse que naquele dia ele decidiu que ele tinha que mudar de vida. Então, eu nem sabia que eu estava ministrando a vida dele, né? Eu só estava ali para servir, eu só estava ali de pronto, né? Mas de coração aberto para falar a verdade. Para dizer, olha, a pessoa mais importante aqui hoje é você. Uma atitude sua fez diferença na vida dele. E é isso que eu acho. Sem espiritualizar, o ponto né? da história é esse. Sem intenção, muitas vezes. Porque eu estava no lugar certo, com o coração certo para fazer aquilo. Eu não precisei abrir minha boca, não precisei citar texto bíblico, não precisei destrinchar teologicamente uma história da Bíblia, não precisei fazer nada, só fui eu mesmo. Falei, cara, isso aqui existe por você. Uma palavra intencional, você foi intencional naquilo que você estava fazendo. Isso aqui existe por você. Às vezes a gente se prepara para ministrar, por exemplo, a gente está indo no presídio ou indo no hospital, ou até mesmo na célula do Prado do Amor. Às vezes a pessoa tá ali com a intenção, tipo, vou ministrar 9h15, que começa a célula, né, 8h15. Então, eu vou ministrar nesse horário. Mas, na verdade, você já tá ministrando desde a hora que você... Desde a hora que chegou. Chegou ali. Chegou. Antes você de já sair tá de pregando. casa. Exatamente. O Valdeci ministra sem abrir a boca, pagando as nossas contas em dias, né, sendo justo, sendo leal ali na parte de finanças, É verdade. né, não comprando sem nota, né, cobrando, às vezes, dos nossos fornecedores uma transparência, né, e isso é ministrar. Né? Eu já ouvi de muita gente, né, que a maioria das associações tem contas atrasadas, tem problemas financeiros, tem por má administração, né, e ali a gente tenta dar esse testemunho nesse tipo de coisa. Às vezes em regras que para nós são penosas, mas para as pessoas comunica. Fazem a diferença. Comunica transparência, comunica responsabilidade e comunica um coração conectado a Jesus. A gente passou uma dessas questões agora, né, nesse evento, né, nessa eventualidade que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, que foi a questão da arrecadação das doações. E uma das coisas, a primeira coisa que eu falei, assim, para quando a gente começou a arrecadar, para todo mundo que ia estar recebendo, né, toda a equipe que estivesse recebendo, eu falei, cara, conta tudo. Conta tudo. Cada litro de água, cada produto de higiene, tudo que vier, a gente vai contar. Prestar conta, né? Porque a gente precisa prestar conta e a gente precisa ter o controle disso, né? As pessoas vão entregar aqui confiando que tudo isso está sendo cuidado, então a gente vai cuidar. E foi isso que a gente executou. É uma das questões que a gente tem dentro do alcance social, né? Essa questão de... não é só uma arrecadação que a gente vai fazer e não é só uma necessidade que a gente vai atender, mas a gente vai fazer isso com excelência. Sim. Não é só fazer por fazer. A gente vai fazer isso desde... Às vezes as pessoas vão olhar e falar assim, nossa, mas não é só colocar por cima, tipo,
dá um volume assim, faz ali uma regra de 3 ali e joga ali um valor aproximado, mas não é o que a gente quer. A gente quer cuidar mesmo daquilo que pode ser cuidado, né? Então, se a gente tiver que dar um pouquinho a mais para conseguir, se doar um pouquinho a mais para conseguir isso, a gente vai fazer. E isso vem da liderança, né? Nós tivemos um devocional alguns dias atrás que o nosso líder, né, presidente da Associação Pastor Anderson, ele falou sobre isso, né? Para quem você está fazendo, né? Não é apenas por quê e para quem, né? Mas você está fazendo para Jesus, né? Então, tudo que você faz para Jesus, você faz com excelência, né? E acho que tem muito a ver com o coração, né? Eu tive uma experiência bem legal na social. Foi acho que foi na parada do ano passado, né? Que eu tava na equipe do Gessner, na época eu ainda cuidava da livraria, e a gente tava preparando o sebo, né? E daí vinha os voluntários durante o dia, me ajudavam, e daí chegou acho que na quinta, quarta-feira a gente tinha terminado, só precisava levar as coisas lá pra dentro, a gente ia fazer isso na sexta-feira. E daí eu lembro que a gente terminou, os voluntários foram embora, eu fiquei sozinho lá na livraria, dei uma olhada no que precisava pra preparar pra domingo pra livraria em si, e daí eu terminei tudo e fui, tipo, fazer uns negócios da faculdade, que eu tinha que fazer. Aí o Jéssica entrou na livraria, olhou que eu tava ali, tipo, não fazendo algo pro evento, e tava todo mundo corrido, aquela parada social foi bem corrida. Aí ele falou uma coisa que, tipo, ministrou meu coração demais, assim, até hoje eu lembro disso, e aquilo me move, assim, sabe? Porque me pareceu muito com quando Jesus fala que ou você tá comigo ou você não tá. E foi literalmente isso que ele falou pra mim. Ele falou, ou você tá no time ou você tá fora do time. e foi muito isso. E não bem com uma questão... Nascimento, bem Capitão Nascimento. E assim, foi um confronto que me fez ver que, tipo assim, na social a gente não pode fazer de qualquer jeito. Na social a gente não pode só jogar e falar, tá feito. Eu tô pensando muito isso na comunicação agora. Tipo, às vezes é um videozinho que fica ali meio desestabilizado na hora do telão. Eu falo, cara, não dá pra perceber, eu podia deixar, mas não vou deixar. Eu vou arrumar porque tem que ser com excelência. E assim, a gente vê os resultados, não de engajamento, não de like, porque isso é o de menos. Eu gosto dos comentários. Porque ali a gente vê que as pessoas, elas primeiro se motivam, né? Elas veem a gente ali fazendo a obra do Senhor e vê os voluntários. Eu acho que o mais importante é elas verem os voluntários ali servindo e se motivam. E também elas têm a prestação de contas, que é muito importante, faz parte do nosso coração. E toda vez que eu lembro, que às vezes eu tenho um pouco de, não sei se eu vou fazer isso e tal, eu lembro a voz do Gessner ecoando na minha cabeça. Ou você tá no time, ou você não tá no time. E eu falo, não, eu tenho que estar no time. Ou você é ou não é. Ou essa é ou não é. Ou você é frio, tá fora, ou você é quente, tá dentro. Se você for morno, seu lugar não é aqui, né? Não é em cima do muro. Não é em cima do muro. Porque quem tá em cima do muro já tomou uma decisão, né? E isso é muito o coração de Jesus. Todo dia na social, a gente é ministrado em algo, né? A gente sempre fala sobre estar sensível à voz do Espírito Santo. Às vezes um confronto do chefe, que era o meu chefe na época, foi um confronto administrativo, porque eu não tava ali querendo ajudar o resto da equipe, mas virou uma ministração. Exato. Virou uma ministração, assim. Eu tenho certeza que quando eu estiver lá na frente, quando eu estiver querendo não fazer algo, eu vou lembrar da voz do Gessner. Você tá no time, você tá fora. E um confronto genuíno, né? Sim. Porque, assim, acho que pra quem não sabe, o Alan é meu filho, né? Sim. E ele tava ali sendo treinado no início, né? E eu tinha dito pro Gessner, cara, não trata diferente, né? É meu filho fora da base. Dentro da base é um funcionário como qualquer outro. E para vocês entenderem meu coração, eu prefiro ter um voluntário que não sabe o que está fazendo e a gente tem que desenhar tudo para ele fazer e ele saiba o propósito pelo qual ele está fazendo, do que um voluntário que faz muito bem, às vezes um profissional da área que está fazendo aquilo ali, né? Sei lá, um ajuste elétrico, né? Um corte de cabelo, algo profissional voltado ali para os nossos projetos, mas não entende o propósito pelo qual está fazendo, né? É uma das primeiras coisas que eu gosto de fazer quando eu reúno qualquer equipe ou time para estar junto, é essa questão. Eu sempre lembro, tipo, aonde isso vai chegar, com quem vai receber, qual que é o motivo que a gente está fazendo, para justamente garantir esse coração, assim, né? É uma forma da gente trazer o voluntário para dentro daquilo que ele está fazendo, né? Não ser superficial naquilo. Eu entendo isso em cadeia, né? A gente tem uma direção que vem de cima e a gente vai tentando, ou a melhor forma dizendo, transmitindo de que existe uma direção, né? Ainda que eu não entenda naquele momento, mas é porque já tem uma finalidade lá no final, né? O pastor, às vezes, ele passa algumas direções para mim
E mesmo eu não entendendo, eu procuro dar direção para aqueles que estão abaixo, para que eles entendam. Falar, ó, mesmo que eu ou você não entenda agora no momento, mas já tem uma direção que é porque existe um propósito lá no final. E lá no final nós vamos entender porque foi direcionado essas situações, né? Em alguns projetos que o pastor nos mostra, ou em algum evento do que está acontecendo, tem eventos nossos que já mudou as coisas dentro do evento, né? E faz parte, e a gente precisa entender que isso não vai acontecer, não aconteceu só naquele dia, pode estar acontecendo conosco agora aqui, em situações lá na base. E que pode acontecer amanhã e que vai interferir não no que eu penso, mas no que há projetado para a eventualidade daquela situação que foi nos passada, né? E o nosso coração sempre tem que estar muito disposto, né? Sim. A gente falou ali sobre os desafios, às vezes o Jéssica também falou, às vezes chega um colaborador mais mal-humorado, e realmente, às vezes a gente chega, dormiu mal, ou o dia se estressou no trânsito, e a gente tem que sempre se colocar, acho que no lugar de Jesus, né? No lugar de Jesus, de sempre estar amando. Às vezes chega alguém ali, imagina se a gente dá um bom dia atravessado, se a gente maltrata uma pessoa que tá chegando pela primeira vez na base, é a impressão que a gente vai passar, né? Não uma impressão nossa, né? Mas uma impressão sobre a própria igreja, né? Porque várias vezes quando a gente vai atender, principalmente quando chega alguém ali pela primeira vez, a pessoa fala de não sei o que de igreja, porque teve uma experiência ruim. Às vezes foi maltratado, às vezes foi até desdenhado, né? Num ambiente, não tem como julgar todas as situações, mas muitas vezes as histórias que chegam até nós é essa. Eu acho que o nosso coração tem que sempre ser muito um coração de Jesus, né? Um coração de acolher aquela pessoa, de oferecer ajuda, uma saída para aquela pessoa, de dar a oportunidade da pessoa escolher mudar de vida, né? A gente passa por muitas situações lá, ainda mais com os internos, né? Que a gente leva para as casas, que às vezes a pessoa não quer ajuda. É até uma coisa que o pastor sempre fala sobre a pessoa tem que querer. Só que a gente abre a porta, a gente pelo menos tenta constranger o coração da pessoa a tentar conseguir aproveitar uma ajuda, porque essa é a nossa função, né? Acho que é abrir as portas e começar um trabalho que o Espírito Santo vai completar, né? Até porque, né, nós estamos ali e a essência da comunidade Alcance, né? Que a Alcance Social, ela vem da comunidade Alcance, da Caverna de Adulão, né? O pastor Anderson pode falar melhor do que eu sobre esse assunto, né? Que as pessoas às vezes chegam, elas serão tratadas, bem cuidadas e depois podem voltar para o mesmo lugar de onde elas vieram, para fazer a diferença lá. Eu acho que o pastor pode comentar sobre isso. Às vezes eu chego ali na base e aí tem ali alguém esperando para falar com a assistente social pro internamento, que o Marlon falou, né? Aí eu vou todo empolgado, porque assim, foi minha história, né? Essência. Foi minha história, né? Eu recebi ajuda para sair no DNA do pastor. do crack, para sair da droga, e aí eu vou... E aí, cara, vai pro tratamento então? Aí a pessoa, você espera, né? Claro, não, nossa, né? Aí a pessoa, tipo, dá aquele balde de água fria, assim, aí você tem que lembrar, não, tô fazendo isso aqui por Jesus, né? Tô fazendo isso aqui por... E aí você vai entrando. Aí você vê que muitas vezes aquela pessoa, ela sai dali melhor do que entrou. Porque, né, você inspira ela contando as histórias de quem venceu, você, né, Você falou no começo da sua própria história, às vezes você conta pra pessoa. Compartilha com ela daquilo que Deus fez na sua vida, na vida de outras pessoas. Nós pegamos lá a história da Claudiane, por exemplo, que é a nossa assistente social. Alguém que chegou na base para buscar ajuda. Sim. E hoje é nossa assistente social. É verdade. Né? Veio para suprir essa necessidade. É uma história magnífica, né? de superação, de como ela foi impactada ali pelas nossas vidas sem a gente saber que estava fazendo isso, né? E que depois tem essa história de estar tocando vidas lá. Né? Então, esse coração de entender que vai além do momento, né? Até a história do Vimerson, né? Que é um... Hoje ele me mandou uma mensagem. Tem algo separado pra ele lá. Um voluntário nosso que também veio do Prado do Amor, né? Ele foi ajudado pelo Prado do Amor e hoje, toda vez que ele me vê na igreja, ele pergunta, e aí, vai ter coisa pra fazer? Ainda mais quando é semana de evento, assim. Quando ele vê que é semana de evento, ele fala, posso vir ajudar amanhã? Posso vir servir amanhã? Amanhã eu tô de folga, posso vir aqui? E, cara, ele sempre tá... Ele é um tratorzinho, né, Jéssica? Ele e o Arthur, eu acho que no último bazar, mudaram os móveis de lugar sozinhos, os dois ali. Então, isso foi uma coisa interessante, porque, assim, a questão da oportunidade que a gente dá, né?
Porque às vezes a gente olha assim e fala, não, isso aqui tem que ser feito com mais cuidado, vai fazer com alguém mais preparado, algo assim, né? E aí, assim, eu lembro que a tarefa que eu dei pra ele, eu falei assim, irmão, preciso que você arrume todo esse salão aqui, e assim, assado. E daí eu falei assim, olha, e vai lá, irmão. E eu confio, eu acredito que você vai dar conta, tudo certinho. E quando eu cheguei lá depois, eu até levei o pastor pra ver lá. Porque ficou muito certo. Perfeito, né? A pastora viu e ficou assim, quem arrumou isso aqui? Eu olhei assim, daí eu falei, é isso aí. A alcance social tá aí pra isso. Tipo, a gente tá aqui pra... E hoje, eu sempre vejo ele na igreja, na escola bíblica, segunda-feira, no domingo. Ele sempre vem falar comigo e ele sempre conta um testemunho, né? É legal de ver como que a transformação que ele aceitou gera transformação na vida de outras pessoas. Hoje ele trabalha e toda vez ele vem me contar, lá na empresa tinha uma pessoa que me tratava mal. Aí um dia eu perguntei se podia orar por ela, ela falou que sim e hoje é meu amigo. Então assim, ele tem um coração muito disposto, assim. E às vezes as pessoas menosprezam, né? Porque ele é atípico. Ele tem ali uma deficiência, uma necessidade, mas ele não se deixa vencer por isso. Acho isso muito... Ele é PCD, né? Ele é PCD. E eu acho muito interessante a parte do que Deus faz através dele, né? Então essa semana eu acho que ontem eu levantei e tava pensando assim, nossa, semana já passou, né? Cara, às vezes vai com aquela sensação assim de vou lá pra base, chega a hora de ir embora, parece que você acabou de chegar, né? Eu falei pro Alan na terça, falei, cara, já é terça já. Exatamente. E aí hoje, cara, do nada ele me mandou uma mensagem de manhã, pastor, você percebeu como o tempo tá passando rápido? Eu falei, Deus falando comigo. Eu preciso acelerar porque o tempo tá passando. Sim. Né? E uma pessoa que você nunca esperaria algo dela tão específico, né? Mas ele foi tão tratado que a vida espiritual dele tá tão em dia, né? Tá tão latente nele que ele consegue fazer essas coisas assim. Eu fico impressionado porque quando o Alan entrou para a faculdade, ele chegou do meu lado e brincou comigo, falou, pastor, eu também quero ir para essa faculdade, né? Faculdade de teologia e tal. E eu olhei para ele e falei, cara, se você fizer a escola bíblica, eu pago a sua faculdade. E aí ele falou, mas eu não posso pagar a escola bíblica. Eu falei, não, a escola bíblica nós pagamos para você. Se você terminar a escola bíblica, eu pago a sua faculdade. E tá no segundo ano, vai terminar esse ano a escola bíblica. Tá mais intenso do que muitos de nós. Mais intenso do que muitos. Recebeu uma menção honrosa por ser um dos mais assíduos, né? E já tá vendo a faculdade. Né? Vai pra faculdade. Uma pessoa que você olha assim e fala, uau, ontem ele tava morando na rua, não tinha o que comer, tava indo pro Prado do Amor, né? Então a gente não pode nunca esquecer disso. Dessas histórias. As pessoas gostam muito, né? E é uma coisa do ser humano, eu acho, né? A gente gosta muito de trabalhar com pessoas preparadas, pessoas que você olha assim e fala, cara, não precisa fazer muita coisa nela que ela já tá pronta, né? A gente só usa. E a gente tem dentro dos nossos voluntários muitas pessoas, assim, excepcionais. Você olha assim pra pessoa e fala, uau, tipo, que currículo impressionante, que habilidade e tão bem formada. Mas a gente não pode só querer essas pessoas, peneirar ali e ficar só com eles, né? Eu acho que essa questão que a gente tem, esse investimento que a gente faz nas pessoas, que às vezes a gente olha assim com o olhar humano, a gente olha assim, até mesmo como um Samuel olhando para Davi, falando assim, olha, não vai dar muito certo, né? Não tem muito potencial. E daí sai dali uma pessoa com muito potencial, que vai entregar muita coisa. E aí a gente sempre tem que lembrar e falar, olha, eu não tô aqui para fazer separação e acepção de pessoas. Tô aqui para cuidar daqueles que Deus me der. A gente percebe que ali na alcance social existe muito aquela questão do coração do pai, né? A questão da paternidade. Nós que estamos há mais tempo, a gente vê um tratamento de Deus na nossa paternidade. Foi citado duas pessoas aqui que hoje um está inserido conosco, outro está inserido no mercado de trabalho,
né? E é um voluntário que assíduo. é um voluntário assíduo. E o Gésner, ele fez uma brincadeira comigo um tempo atrás, não foi uma vez só, mas ele falou assim, o filhão do pastor tá aí. Ele me chama paizão. Paizão. Então, paizão. como o Alan pegou e falou dele, né, do Emerson, eu falei assim, você tem um irmão, cara. Muita gente lá na igreja, quando ele tá chegando, fala, lá vem o irmão do Alan. É verdade. É verdade. Esses dias, um voluntário da livraria me mandou mensagem, ele falou, Alan, teu irmão tá aqui e quer falar com você. Eu falei, mas o Estevão, ele tá em casa, ele não tem como vir aqui à igreja. E daí eu fui lá, era o Emerson, daí ele veio conversar comigo, a gente conversou e é muito, muito legal, eu amo a vida E dele. foi muito legal eu fui buscar o meu mais novo, né, o Estevão, é o irmão do Alan, tem 12 anos, e eu fui buscar ele no Adole sábado, e aí tinha um grupo de pessoas conversando, pessoas da igreja, e ficaram ali conversando um tempão. Eu tava sentado assim, e eu acho que tava de capacete, tava de moto, ninguém percebeu que era eu. E aí ficaram ali e tal, e aí ele chegou. Quando ele chegou, primeiro ele veio em mim me cumprimentar, que tava sentado ali do lado, daí ele chegou para conversar, acho que era parceiro dele ali, o pessoal ali. Da célula, provavelmente. Da célula, provavelmente, né? E aí eu levantei, tirei o capacete, fiquei ali conversando com eles um pouco ali, né? E depois que eu me liguei, né? Eu não tive motivação para estar naquela roda de conversa, pessoas excelentes, pessoas magníficas, mas eu não conhecia ninguém ali daqueles jovens. E quando ele chegou, eu fui, nós tivemos uma conversa tão legal ali com os jovens, ali com ele e tal, né, que depois eu vi assim, o que uma pessoa faz, né? Porque é uma pessoa que geralmente ela é evitada nas rodas de conversa. Sim. Né? E dessa vez ele não só fazia parte da roda de conversa, como ele me levou para dentro daquela roda. Não fui eu que puxei ele por ser o pastor da igreja. Se não fosse ele, você não estava estaria com ali. jovens. Não, ele me puxou para aquela roda de conversa. Mas você falou uma coisa, Gésner, que eu lembrei de uma palavra da pastora Adriana, nossa pastora sênior, que eu recebi há uns 2 anos atrás, acho 3 anos atrás. Logo que a gente pegou a base ali na frente da igreja, aí o pastor Marciano resolveu montar os fogos do fim de ano ali no pátio da base, né? E aí tava eu e o Marciano lá olhando os fogos, né? Os dois torcendo. Né? Eu tava, oh Deus. Cruzando os dedos não, porque a gente não é supersticioso. A gente tava ali orando. Só na intercessão. Não aconteça nada errado, porque, poxa, nem tinha inaugurado direito a base ainda. E aí a pastora Adriana chegou para mim e falou assim, Anderson, Deus me deu uma palavra para te entregar. E eu falei, amém, pastora? Já tinha recebido antes dela falar, né? Porque vindo dela. E aí ela falou, Deus falou para mim que porque você quer aqueles que ninguém mais quer, Deus vai dar para você todos aqueles que os outros querem. E eu fiquei com aquilo no coração, falei, nossa, que palavra, né? O que eu vou fazer com isso? E aí eu vi ali na vida do Vimerson, por exemplo, né? Que era alguém que ninguém queria por perto. Eu já fui abraçar ele e eu tenho a liberdade de falar, porque ele me chama de paizão, né? Cara, tinha piolho andando na cabeça dele. Eu tive que dar um toque pra ele, falar, filho, compra o shampoo, né? Se você não tiver dinheiro, eu te ajudo, né? Lava o cabelo com esse shampoo pra eliminar, né? Pra eliminar e tal. E, cara, ninguém quer uma pessoa assim. Mas a gente quer de coração genuíno. E aí Deus manda pessoas como nós estamos vendo lá na base. Cara, eletricista trabalhando, né, como voluntário, marceneiro trabalhando como voluntário, pessoas que fazem lá o site trabalhando voluntário. como voluntário. Grande né? parte da equipe que faz a comunicação também do Instagram. Eu estava fazendo os cálculos de coisas que nós temos ali de voluntários que se a gente fosse pagar para fazer. O Edivaldo trabalhou um tempo de voluntário para me auxiliar. Um tempo de voluntário na contabilidade. Então, são pessoas especializadas que todo mundo gostaria de ter. Trabalhando voluntariamente, que nós temos. Por quê? Porque nós estamos ali atendendo aqueles que ninguém mais. É verdade. E são pessoas que estão tão afim com a gente no alcance social que quando elas chegam eu até brinco. Falo, irmão, 10 minutos atrasado. Dona Lia. Tanto, né? A Dona Lia me constrange. Entendeu? Uma pessoa que já está aposentada, não precisava trabalhar, né? E faz as coisas com uma excelência, como se ela... até brinquei lá de você lá aquele dia, como se o salário dela fosse o melhor de todos. E ela... de certa forma...
E não está colhendo aqui, né? Sim, mas, mas financeiramente nos constrange. Ao contrário, né? Sim. Ela não tem, além de não ter retorno, ainda gasta, né? Isso. Porque ela leva a comida dela do café da tarde, por ser uma comida especial, né? Por causa da idade, e ela tá ali conosco. E se alguém chegar de fora, não diferencia. Imagina que vai ela é dizer que é um colaborador. É. Vai dizer que é alguém que tem um salário, que tá lá no horário, cumpre as metas quase dela. todos verdade. os dias, né? Quase todos os E dias. a gente até fez, né, a brincadeira com ela, a funcionária mais mal paga, só que ela virou, daí ela falou e deu pra ver o coração dela. Foi uma brincadeira junto com a gente, Mas ela usou. mas ali, né? deu pra ver realmente o coração sincero. Ela falou, não, eu sou a voluntária mais bem paga. É isso aí. Porque ela vai de todo o coração, isso eu acho muito legal. E falando dos voluntários, né, da Dona Lia, até citar também os voluntários da comunicação, né, minha casinha, tem que... Voluntário da comunicação, minha casinha, a Milena também, que tá sempre com a gente, sempre disposta, a Mariana também, porque esses voluntários que sempre estão ali, né, eu acho muito, muito bonito isso. E como que a gente poderia, apesar das histórias e além das histórias, motivar para que a gente pudesse, que as pessoas pudessem vir também servir com a gente. É claro que além da obra, né? Mas o que mais? O que mais que as pessoas conseguem ver no alcance social para elas poderem vir servir? Acho que o gestor dos voluntários aí... Nossa, Põe aquela Todo dos mundo pra ele. cachorrinhos, os cachorrinhos da internet, põe a patinha aqui, ó. Assim, eu acho que é muito simples responder isso, mesmo sendo uma pergunta complexa. Porque servir, ele envolve um propósito, né? Que tem que estar muito claro no nosso coração. E é o que acho que a palavra que a gente mais usou dentro dessa conversa foi essa questão do propósito. E o compromisso, né? E assim, a gente tem que usar aquilo que Deus entregou pra gente. Muitas das vezes as pessoas querem servir formatadas, né, dentro disso. E uma das coisas que a gente tem dentro do alcance social é que, por mais que a gente formate algumas coisas, ainda sempre a gente, em todas as áreas, isso é em todas as áreas, a gente sempre deixa uma porta, uma janela aberta ali para que a pessoa consiga, para que a gente possa adaptar as coisas para funcionarem com mais pessoas. Então, a alcance social, ela tem oportunidade para servir em todas as áreas. E uma das coisas que a gente mais quer é o voluntário próximo. Sim. Muitas das vezes o voluntário está esperando, a pessoa espera um convite, que a gente chegue na pessoa, até ela de alguma forma, né? Aconteça algum encontro ali entre ela e o pastor, entre ela e eu, para que ela venha, mas a gente sempre vai estar com as portas abertas. Sim. Então, parte muito das pessoas que vão estar ouvindo, para as pessoas que vai chegar isso, que assim, a gente vai estar ali pronto para te receber. E se você quiser se doar, é você que vai dizer pra gente, olha, eu tenho tais dias, tenho tais horários e consigo fazer tais coisas. E a gente consegue encontrar uma função para a pessoa. Sim. A gente tem pessoas com debilidade física dentro da alcance social, né? A gente teve essa semana uma pessoa que teve uma debilidade que não consegue se locomover, né? Usa cadeira de roda. E a gente teve ele participando das doações do Rio Grande do Sul. Se você olhar, tipo, as doações do Rio Grande do Sul envolveu peso, envolveu o transporte de carga, separação, mas ele estava lá representando. Então tem espaço para isso, né? A gente tem líder de projeto que tem essa debilidade também e também está inserida e e se sente parte disso, né? Então a gente está aqui para isso. Eu gosto de pensar que nós somos facilitadores. Exatamente. Porque muitas vezes a pessoa quer servir, mas não sabe onde nem como servir. Né? E a gente já tem o trilho pronto, né? O sonho do meu coração é que a Alcance Social seja o ministério da igreja com o maior número de voluntários engajados. Porque é o ministério que é para fora, é o ministério que é para o mundo, é o ministério que está ali, né, tentando fazer com que a gente vá realmente para o nosso propósito, né? Porque foi para isso que Jesus nos chamou, para servir o mundo, né? E é o nosso texto base, né? Porque nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, Mas para servir. mas para servir, né? E a gente está ali para isso, para dar a oportunidade a todos de poder servir, né? E nós queremos tudo. Então, quando a gente falou muito de voluntário aqui, né? Nós passamos aqui praticamente 1 hora falando de voluntário, mas não pela necessidade, né? Então, essa semana que passou, eu lembro que eu falei pro Gessner, deixe todos vir,
mesmo que seja para ficar parado aqui conversando, porque nós temos um problema bom hoje, né? Nós temos voluntários sobrando, inclusive em horário comercial, que é o sonho de muitos. Nós temos pessoas que estão ali servindo no dia a dia em horário comercial com a gente, mas eu quero dar a oportunidade a todos, né? Por mim, todas as pessoas da igreja deveriam passar em algum momento, né, em algum dos projetos. Até, talvez eu vou deixar aqui aberto, é algo que a gente já conversou, mas talvez o Alan vai estruturar aí com os nossos líderes de projetos, Jéssica, né? Trazê-los para esse momento também de mesa, da gente poder bater um papo com eles, para que as pessoas possam conhecer cada projeto. Contar as experiências que eles têm. Afinal de contas, hoje 12 projetos ativos, né? São mais de 20 áreas que tem para servir. Dentro desses 12 projetos, se desdobra para mais de 20 áreas que tem. Então, tem oportunidade para todos. E no final ainda tem aquela oportunidade. Pastor, eu olhei e eu não achei nada que eu me encaixo dentro da alcance social para servir, mas eu sei fazer isso. Eu digo, cara, vamos lá, vamos achar uma função, né, no corpo de Cristo para aquilo que você sabe fazer e vamos transformar isso num projeto. Então, parte dos nossos projetos nasceram assim, em conversas informais de pessoas que queriam servir, né? Lá, por exemplo, um dentista. Cara, eu queria servir, mas eu não me dou bem de ir para a rua, né? Eu não tenho essa liberdade de conversar com um estranho que nem você tem, né? Eu não tenho liberdade de ir para um presídio, de ir para um hospital, né? O que eu podia fazer? Cara, vai daqui, vai dali, o que vamos fazer? Não, então faz assim, me dá uma consulta por mês. E a pessoa vai lá, tá servindo, né? Já cheguei em casa de recuperação, o cara me mostrando os dentes ali, eu digo, cara, por que esse cara tá me mostrando os dentes? Foi trocado os dentes dele. Os dentes tinham sido trocados, né? Olha aqui, pastor, olha aqui, cara, e aí? Eu nem sabia que ele tinha ido para aquele dentista e tal, né? Aí o diretor da casa falou, não, ele tava te mostrando que ele foi lá no dentista, fizeram a prótese dele e tal, ou a prótese não, o implante, né? Coisa que jamais aquela pessoa teria acesso. Um dentista que não sabia como servir, marcou a vida dele. Cada vez que ele sentar para comer, ele vai lembrar daquilo que foi feito. Talvez nem se encontrem mais, né? Então, quando a gente fala muito de voluntário, não é porque a gente precisa, é porque realmente o reino precisa. É verdade. O reino precisa de pessoas que estejam dispostas a dar o melhor de si para tocar a vida daqueles que talvez ainda não reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou às vezes reconheceu, mas está passando por uma dificuldade. E assim, eu queria até além, né? Além do reino, da necessidade do reino, né? Mas a gente precisa servir. É uma necessidade nossa. Né, de estar servindo. Eu vejo o quanto o voluntariado, as pessoas se encontram no voluntariado. A gente vê carreiras mudando de direção através do voluntariado. A gente vê pessoas sendo transformadas através do voluntariado. E às vezes a pessoa vai com a intenção de fazer algo, mas ela olha assim e fala, uau, eu me encontrei no voluntariado, né? Tipo, eu tava ali procurando uma carreira, poxa, fui lá, cortei o cabelo uma vez numa casa de recuperação, falei... Fui convidado a deixar... Fui convidado a ser... Aí, o processo, né? Sim. Tipo, eu entendi, mas eu cortando o cabelo ali, eu olhei e falei, cara, não sei se eu quero cortar cabelo, mas eu quero servir pessoa, cara. Eu quero estar aqui no meio dessa galera aqui. Se envolver, né? Se envolvendo. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz isso, eu fiz chorando. Porque a pessoa sentava na cadeira, eu tive uma experiência com Jesus, assim, que foi marcante, porque eu parecia que eu tava cortando o cabelo de Jesus ali, assim, porque a sensação era essa, a sensação era assim, tipo, parecia que Jesus tava falando assim, ó, eu te chamei pra fazer isso. Pra você cuidar de pessoas. E né, passou por esse processo de transição, hoje eu faço a gestão ali dos projetos e dos voluntários, eu trabalho com pessoas, e eu continuo cuidando de pessoas. É verdade. E eu me encontrei servindo. Porque até então eu trabalhava como em linha de produção, eu fui formado em mecânica, então objeto, números, né, coisas, desenho, essas coisas eu gostava. Mas na verdade isso não era o meu propósito de vida. E esse é até o versículo base que a gente usou para a campanha do Rio Grande do Sul, né? Que você falou que você sentia que estava cortando o cabelo de Jesus. Jesus fala, né? Quando fizerdes a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. E até uma motivação, né? Para quem às vezes trabalha e tem a vida corrida, para vir servir, tem o seu Jackson, né? Que ele trabalha e ele entrega uma parte do dia dele, ele tem um trabalho mais maleável ali, mas ele entrega uma parte do dia, da semana dele para ir servir. Ele vai, faz cesta básica lá, então todo mundo pode servir a partir da sua disponibilidade, né? Acho que um dos maiores exemplos é a própria parada social,
que eu acho que se aplica a todo o ano da social, mas ali a parada social é meio que o display, né? Como o que é alcance social é resumido na parada social, que são várias pessoas de várias áreas da sociedade, de várias esferas profissionais, servindo o reino de Deus. Então, às vezes você acha, a minha profissão não tem como servir ninguém, a minha profissão não tem como abençoar a vida de ninguém, mas tem sim, com certeza. E às vezes o pessoal chega no final do culto ali e fala assim, pastor, o que eu posso fazer na parada social? Eu digo, não sei, vem pra cá que a gente descobre. Exatamente. Tipo, a gente dá um vem pra cá que a gente descobre. Até... Alguma coisa vai ter pra você fazer. Exato. Até a adoção de pets, né? A gente usa na parada social, e a parada social é isso. É a gente pegar o que todo mundo faz e usar pro reino de Deus. Acho que a maior motivação é essa. Se você tem um trabalho, ou se você sabe fazer você algo... falou de uma coisa muito legal, desculpa te cortar. Não, capaz. Mas que tocou a minha vida. Eu acho que dá pra gente usar isso aí pra já ir finalizando. E para fechar, olha como é importante. Na primeira parada social que o Gessner me procurou e falou, ó, tem uma mulher aí que quer trazer cachorro pra doar. Eu falei, que cachorro pra doar, mano? Como é que vai pôr cachorro pra doar aqui? Né? Tipo, tava ali naquela loucura. Não, cara, não dá. Aí, depois fui orar, tava refletindo e tal. Aí falei, cara, quer saber? Não é porque eu não gosto, né? Eu tive uma experiência ruim com um pet meu, o fila brasileiro, né? Um pet gigante. E por causa da época que eu tava nas drogas, eu deixei ele ser quase que comido pelas pulgas num terreno baldio, que ele ficou trancado lá. E aquilo, falei, nunca mais quero saber de cachorro, né? E o Alan cresceu sem ter um pet dentro de casa, né? Por enquanto. E aí, com essa experiência, eu vi assim, como aquilo tocou a vida das pessoas. Eu pensava assim, cara, numa igreja como a nossa, né? Cachorro de rua, ninguém vai querer cachorro de rua. Cara, e foi quase todos os pets na primeira sessão lá. E depois nós repetimos no bazar e nós fomos repetindo hoje, cara, é 20 e poucos pets por evento, né? Que acaba sendo cachorro de rua. A gente fala pet, sim. Pet é a maneira Nutella de falar. Vamos falar do jeito social. Vamos falar do jeito social. Foi retirado da rua e tal. E aquilo foi trabalhando no meu coração e eu passei ali várias vezes e tal. E aí esse ano a família pediu, falou, olha, né? E eu vinha resistindo todos. Tá com quantos anos? 19 anos, nem sabe a idade. Os dois, né? Tá com 19 anos e aquilo assim, eu falei, quer saber? Ok, vamos pegar o pet. Eu tô conectado lá, tô ligado na Zoe lá, que é uma beaglezinha, e aquilo mudou a minha realidade. Você vê, uma situação que acontece dentro da parada social, de uma decisão administrativa, de se vai ter ou não vai ter, começou um trabalho dentro do meu coração para curar algo que eu mesmo causei para mim na época que eu estava preso nos vícios, entendeu? E o Jesus veio através daquilo e me curou. Então, cara, fica aqui o meu apelo, né? E o meu convite. Se você que está vendo a gente, né, não sabe, né, se você pode ou não pode servir no alcance social, vem para cá, vem para a base, vem para a parada social, vem pro bazar, vem pra cá. Deixa a gente descobrir junto, entendeu? Chega ali, não tenha vergonha. Alguma coisa Deus vai mover para você tocar a vida de alguém. E se, às vezes, de um ano inteiro, você servindo na social junto com a gente, uma pessoa for tocada pela sua vida, às vezes sem você saber que está fazendo isso, só de te observar, você já vai subir, né, como servo bom e fiel. Você já vai subir, né, sabendo que sua vida foi importante, né, sua história foi importante, aquilo que você fez foi importante na vida de alguém. Amém. Glória a Deus. Amém. E então, nós esperamos que você tenha se motivado, você tenha ouvido essas histórias, entendido e reconhecido aquilo que Deus tem feito por meio de nós. Esperamos que você queira fazer parte disso também, servindo, doando, contribuindo com o alcance social. A gente convida, né, como o pastor já falou, a gente convida você a vir com a gente, a se colocar disposto, porque vai ter alguma coisa que o Senhor vai querer ministrar na vida de muitas pessoas através da sua vida. Sinta-se convidado e sinta-se à vontade para vir até nós, para que a gente possa achar alguma coisa, que você possa servir conosco. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Deus abençoe. Tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau.